o que eu também queria falar para vocês é que eu entendo vocês não entender, porque vocês não vivem a nossa realidade, e eu também prefiro tirar esse peso de usar a minha realidade como questão, porque eu também preciso entender vocês, e o fato de vocês não compreender. Então eu tô aqui para somar. Eu acredito que o caminho não é jogando bomba, não é reprimindo, é uma cultura a ser abraçada, a ser politizada e a ser cuidada, dar a devida estrutura. E se vocês não for dar a devida estrutura, simplesmente cobra. Ó, o baile só pode acontecer se tiver tal estrutura, mas se tiver, vai acontecer. Pode ter certeza que a população vai somar. O que a população não gosta, o que a população denuncia é bagunça. Entendeu? Mas por que tem bagunça? Porque não tem opção do Estado. O baile é involuntário. Em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, como vocês falam, o baile pode ser promovido por organizações criminosas. Mas em São Paulo é involuntário. Eu garanto pra você, o crime talvez ganhe lucro com o baile, mas não é o crime que promove. O baile vai acontecendo, as pessoas param numa adega, para ali, vai pocando. Às vezes não tem adega, mas tem uma praça, algum negócio, vai parando um carro, vai parando os pessoal, o jovem... E aí, tá tendo o quê? Não é o crime organizado em São Paulo que organiza o baile. Isso eu posso afirmar categoricamente. Agora, se ele age ali, se ele está ali dentro, eu não tenho esse conhecimento. Entende? Mas eu também acho que isso não é culpa do baile. Porque o crime acontece de segunda a segunda-feira. Se o baile funk fosse responsável pelo crime, o crime acabava na segunda, ô Sargento Nantes. Todo respeito. O crime ele já está lá, ele já está implantado não na periferia, mas no país. Você compreende em vários setores. É como eu falei, eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho as fontes de mídia, o Google aí que está aberto para todos. Todo mundo vê que hoje o crime está na Faria Lima, está na Europa, está em todos os lugares. Então você não tem como atribuir o crime organizado à periferia e ao baile. É isso que é a nossa luta e esse que é o lance. Em prol das pessoas que querem dormir também, mas em prol do jovem que precisa de um lazer e um entretenimento. É exatamente isso que a gente está falando, é entrar num consenso, Fábio. E aqui, quando a gente luta, é justamente, é óbvio que não dá para a gente se negar que acontecem crimes no interior desses bailes, enfim, mas é organizar isso, é moralizar. Quando eu falo de moralizar, mano, é a gente cuidar de quem está lá dentro também, entende? É trazer uma responsa e chamar a nossa responsa. Como eu falei, nós temos alguns trabalhos sociais já justamente por isso. E quem sabe daqui, dessa CPI, dessas conversas, dessas reuniões nossas, desses interrogatórios, não saia de repente um projeto de uma arena, de um espaço reservado para que aconteçam essas festas. É justamente isso, tá entendendo? Então, como eu disse, ninguém está aqui para ser inimigo de ninguém, meu. É para entender. Então, eu quero te agradecer pelo esclarecimento, inclusive, de algo, muitas coisas eu já sabia, mas o senhor trouxe alguns conhecimentos novos aqui que eu acho importante também, que é salutar, e é isso, nós precisamos agir de maneira democrática para fazer com que aconteça e que melhore a vida na periferia, beleza? É isso. Independente de direita ou esquerda, nós somos um povo só. É exatamente entendeu? Isso, exatamente isso. É isso, vamos embora. Obrigado, vereador Sargento Nantes. Bom, os vereadores do Sistema Teams não têm perguntas, então eu passo as minhas perguntas. Bom dia, senhor Fábio, mais uma vez. Bom dia, senhor Rubens. O senhor disse nas perguntas do vereador Sargento Nantes que não é o que o senhor representa. Eu gostaria de saber especificamente, na sua acepção, o que o senhor representa. Antes de adentrar as perguntas. Bom, o que eu procuro representar, e eu acredito que eu estou no caminho para ter êxito, mas infelizmente nem Jesus agradou a todos, mas eu procuro representar as pessoas mais carentes e desfavorecidas. Seja de bairros periféricos, seja até mesmo como o amigo ali tinha vindo do interior da Bahia. A minha luta é por você ter o direito de ser você, entendeu? De falar da maneira que você aprendeu a falar, de andar, nem que seja de engano, mas da maneira que você aprendeu a andar, ouvir o que você aprendeu a escutar e ser você. Então, essa é a luta que eu represento. Perfeito. Agora sim passamos às perguntas que eu já havia elaborado, já está elucidado. A primeira pergunta. No dia 27 de fevereiro de 2021, o senhor foi detido em ocorrência policial por desacato no Itaim Paulista após denúncia de perturbação de sossego público. O senhor confirma que estava presente nessa ocorrência? Não tem nada a ver com o objeto, mas sim, já que você quer falar disso, eu adoraria esclarecer isso daí. Teremos bastante oportunidade, só para contextualizar quanto ao objeto. O objeto da CPI, ele, por mais que seja determinado, ele é amplo. Omissão dos órgãos públicos. Eu vou esclarecer para o senhor, por gentileza, quando eu lhe der a parte, o senhor se manifesta, e quando o senhor estiver se manifestando, a gente aguarda.
CPI dos pancadões, com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização e perturbação do sossego, especialmente, e aqui entra, o combate a festas clandestinas e pancadões realizados no município de São Paulo. O objetivo da CPI é entender a dinâmica dos pancadões, das festas clandestinas e como a narcocultura atua em conjunto com isso, para que a gente possa delimitar a complexidade do problema e, a partir de então, ter a propositura de soluções, inclusive averiguando a ação ou omissão do poder público. O senhor, eu entendo que é uma figura que representa parte dessa juventude que participa desses locais. É uma pessoa que tem um elevado número de seguidores, que compõe, que tem letras musicais, e em razão disso eu gostaria de entender a percepção do senhor do todo. O senhor terá a oportunidade de esclarecer o quanto julgar necessário. Dita resposta, feito esclarecimento. Item número 2. Ao chamar os policiais de coxinhas do C, pontinhos, e cuzões do C, pontinhos, fechando aspas, o senhor entende que estava exercendo liberdade artística ou cometendo um crime contra a autoridade policial? Mas aonde que tem essa frase minha aí? Isso consta do boletim de ocorrência lavrado contra o senhor. Se o senhor quiser, eu procedo à leitura. Isso... Do desacato à autoridade, boletim de ocorrência... Tranquilo, termo circunstanciado de número 317735/2021. Isso é uma inverdade. A resposta é essa. Vamos lá, o presidente Rubens. Se você teve acesso ao inquérito, talvez você saiba que a corregedoria entrou em contato comigo e o processo segue em aberto, porque durante o caminho, deixando claro para todos que eu não ofendi ninguém, eu não desacatei. Se eu tivesse desacatado, eu seria homem para assumir. O que ocorreu nesse dia foi que eu estava dentro de uma residência e 2 policiais estavam resolvendo outra ocorrência na rua. O policial me reconheceu. Na época, as minhas primeiras músicas, grande repercussão, então eles sabiam quem eu era. O policial pediu para eu sair de dentro da casa e eu falei que, como eu não estava em situação de flagrante, era meu direito legal continuar dentro da residência, que eu não ia sair. Então eles me tiraram de lá de dentro e me agrediram, e a intenção deles era alegar que eu havia agredido eles, não desacatado. Porém, foi levado um celular dentro da viatura, e nessa viatura foi gravada uma conversa entre os policiais, um falando pro outro se machucar, para que eu fosse acusado de violência. Porém, quando chegou na delegacia, como essa live já tinha transmitido, eles tiveram ciência dessa notícia e não colocaram no depoimento que foram agredidos, mas existiu a live deles falando para se machucar. Eu não desacatei, entendeu? Eu sempre tratei policiais, ou seja, quem for, igual eu falar, apesar de achar muita ação truculenta de alguns integrantes, de não ser fã da Polícia Militar de acordo com as minhas experiências pessoais, o respeito é para todos. Então eu não desacatei ele nesse dia, isso é uma inverdade que você está afirmando através de uma acusação, e trazendo um assunto de fora. Eu poderia trazer, por exemplo, o seu processo aí de mandato aí que está sendo cassado em 1º grau, mas isso não tem nada a ver com a CPI, e o caso desse dia aí também não tem nada a ver, e é uma inverdade. Então essa é a sua resposta. Bom, eu tenho em minha posse os termos do processo, posso fornecer ao seu advogado, autos do número 15-00623, o processo não tem nada a ver com o objeto. E nesses autos, o processo resultou em condenação nos termos do artigo 331, o senhor fez uma transação penal em audiência realizada por meio virtual no dia 15 de setembro de 2021, onde foi proposto ao senhor 2 cestas básicas, contendo cada uma aqui a descrição dos alimentos. O senhor concordou com o termo e houve a transação. Então, nesse caso, ao que me aponta, quem falta com a verdade nesse ponto é o senhor, mas não vamos levar isso a cabo, vamos levar adiante a indagação. Não, pela ordem, o senhor não pode dizer que ele está faltando o senhor não é juiz, o senhor não está aqui, excelência. Pela ordem, eu tenho direito artigo? Como advogado. Não, tem pela ordem. Doutor, não tem que dizer o senhor estatuto da OAB, eu tenho direito. Doutor, na Câmara Municipal de São Paulo, há que se apontar o termo do regimento onde foi faltado com o artigo. Para haver que a ordem tem que haver fundamentação. O senhor não traz a fundamentação, está indeferida a questão de ordem do senhor. O senhor pode adotar as medidas que julgar cabíveis na sequência. A sua função está preservada, doutor. Vou prosseguir com o senhor Fábio. Senhor presidente, só acrescentando no que foi citado. Eu estou muito interessado em ouvir o senhor Fábio, as suas ponderações e seus esclarecimentos. Eu tenho aqui documentos, eu vou apontar. O senhor Fábio pode esclarecer. Veja bem, doutor, eu não estou nem um pouco interessado em ouvir o doutor, e sim o seu cliente. O senhor pode orientar o cliente. O senhor Fábio tem a palavra, por gentileza. Senhor Fábio, o senhor tem a palavra. Pela ordem. Doutor. Vereadora. Presidente, só. falar, mas vou franquear a vereadora. Só. Se me permitir.
humildemente aqui, para a gente dar sequência aos trabalhos. Discordo de muitas coisas, inclusive da própria visão, do viés que o senhor